eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, meu, nosso, o Cão que Lê. E hoje nós falaremos, peraí, isso aqui é surpresa para vocês depois, mas hoje nós falaremos de um livro incrível chamado O Mundo de Sofia. Pronto, vai lá para sua poltroninha, deixa eu só arrumar agora aqui um pouquinho melhor para a gente conversar deste livro que é uma excelente porta de entrada para quem se interessa por filosofia e não só isso. Enfim, é um vídeo também de modo a agradecer. Ai, gente, desculpa, eu não gosto de fazer essas coisas, mas assim, já deu tanta coisa não certa hoje para gravar esse vídeo que eu vou continuar assim mesmo. Não de qualquer jeito, né, gente? Mas assim, se eu não gravar, não gravo mais. Enfim, deixa eu agora sentar. Acho que ficou bom no enquadre, gente. Ai, ai, ai. Bom, é uma excelente porta de entrada para a filosofia, para quem tem interesses gerais e para principalmente, pronto, acho que agora sim, para principalmente adolescentes, adultos, jovens, quem quer ler, quem não quer ler, enfim. Eu fiquei pensando, primeiro eu falei, é uma homenagem. Por que uma homenagem? Ai, gente, comecei a até esquecer. Primeiro, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quem já está aqui já conhece, eu ligo a câmera e vamos pro vídeo. E eu faço o roteiro na minha cabeça pré-estabelecido, mas não leio nada, vou tendo ideias e trago os livros. E no meu último vídeo, que eu apresentei Platão, todo mundo falou do Mundo de Sofia e eu fiquei muito feliz, porque eu estava esperando talvez o momento certo para este livro, que é o meu livro mais antigo aqui da prateleira, que foi aquele que eu fiz questão de guardar da época de escola. Eu até pus ali meu canudo, que sim, ele comeu. Deixa eu deixar esses aqui no canto, é que assim, eu tô meio que empilhada, mas eu quero que ele apareça porque o canal tem o nome dele. E falar de Mundo de Sofia, tem muita gente já falando, muita gente já falou, acho que todo mundo lembra do canal no YouTube, de certo modo falou, porque ele de fato marcou uma geração. Pronto, ele tá aparecendo então. De fato ele marcou uma geração. Bom, como é a sua primeira vez aqui, se você caiu sem querer, como eu disse, seja bem-vindo, se inscreva, compartilhe, porque eu tenho algumas ideias. E sim, este meu exemplar eu não gosto nem de manuseá-lo, quero comprar um novo, já tem uns 4, 5 anos, que está com a capa vermelha, mas não vai aparecer aqui porque, como vocês já sabem, não tem edição. E sim, ele comeu o canudo, que eu deixei ali separado, você mesmo, que foi meu diploma do terceiro colegial, que eu estudei no Arquidiocesano, para quem mora aqui em São Paulo, ali na Domingos de Moraes, em frente à estação Santa Cruz do metrô. Foi lá que eu estudei e foi lá que eu fui apresentado em 1995, quando eu estava no colegial, o primeiro colegial, ao Mundo de Sofia. Então eu vou começar pela história do autor. O norueguês Jostein Gaarder é um professor de filosofia. E em 1991 ele lançou este clássico, que é o romance da filosofia. Então, para você que está aí e nunca ouviu falar, por que ele é o romance da filosofia? E porque ele é a melhor porta de entrada para qualquer pessoa que tenha o mínimo de interesse em filosofia, enfim. E por que todo mundo, eu assisti vídeo de várias pessoas, todo mundo fala um pouco da sua própria história ao contar do Mundo de Sofia. Não tem como, está muito ligado a nós. Então vamos lá. Comigo, eu cursei filosofia também, mas é a minha segunda graduação. Eu fiz psicologia, então eu já sabia que eu ia ser de humanas. E naquela época, no meados dos anos 90, lá no Arquidiocesano, que é o que chamam hoje de só marista, enfim, você tinha que escolher humanas, biológicas ou exatas. Como eu ia até para direito, não vou nem mentir para vocês. Eu ia para direito e esse livro redirecionou a rota da minha vida também, porque foi onde eu decidi estudar psicologia. Meu pai só ia cair para trás anos depois, porque até então eu queria ser promotora de justiça. Pois é, não foi o que aconteceu e eu virei psicóloga. Vou chegar aqui nessa parte, mas deixa eu começar a introdução deste meu livro, que assim, que é o mais velho, porque todo mundo que está no primeiro colegial não quer ler um livro de quase 600 páginas, só que eu fiquei muito feliz, e ele está completando de 95, 29 anos, agora, acabou de completar em janeiro, que vinham as listas e assim,
em janeiro, as aulas iam começar em fevereiro, e eu nunca me esqueço que meu olho cresceu quando eu vi este calhamaço, porque estava separadinho, né? Tinha um livro de sociologia também, que humanas seriam da filosofia e sociologia. Eu gostava das duas, mas mais de filosofia. E era o mesmo professor que dava. E aí quem queria cursar, enfim, medicina ia para biológicas, quem queria, sei lá, fazer arquitetura ia para exatas, e assim ia. Então, assim, a gente tinha as mesmas aulas até meio-dia e pouco, e depois na parte da tarde as classes eram refeitas com outras pessoas com seus interesses afins. E eu fui com uma amiga, que até tem um autógrafo aqui na capa. Não vou nem mentir pra vocês, olha só, esse é meu autógrafo. Enfim, que a gente rabiscava o livro dos outros, conversava pra quando ser famosa. Acabou que sim, Simone ficou famosa, hoje ela é uma médica famosa no ramo dela. E aí eu vou começar pela própria minha amiga lá do colegial, que falou, nossa, se ferrou, hein? Mas brincando, né? A gente era adolescente. Porque a pessoal que não era de humanas não precisava. E todo mundo olhou com uma cara tipo, nossa, a gente vai ter que ler tudo isso? Meio que quase que sim, eu não gosto muito de manusear porque é um livro de quase 30 anos. Pois bem, tá bom, Samantha, já contou a sua história? Então, não tem como a gente não falar da história, porque senão nunca teria conhecido. Então o livro foi publicado em 91, foi um estouro mundial, foi um sucesso. Esse autor chegou até a vir nos anos 2000 e pouco, eu não consegui nem a senha em alguma Bienal bem antiga, que era no AMB ainda. Era no AMB que rolava, enfim. Não era no Expo Center como foi a de 22 agora. E ele chegou a vir, lotou, enfim, não deu pra pegar senha pra vê-lo. Ele tem outros livros publicados também, para mim não funcionou os outros livros, eu tentei ler O Dia do Coringa, nem tenho mais, eu me desfiz, mas ele tem outros livros. Tá, Samantha, falo muito, vamos então ao que se trata o Mundo de Sofia. Então, é um romance da filosofia, é uma filosofia dissecada, mas não é como, que eu vou mostrar já para vocês, livros. Esse aqui é o romance da filosofia, só que o que se tinha até então, que não é ruim, é bom, mas já não é no linguajar que traz, deixei dois aqui de modelos, a gente tinha muito história da filosofia, que sim, esses aqui eu indico para depois quem se interessar, mas vamos lá. Vou deixar no final as outras indicações também, se tiver tempo aqui o celular não me cortar. Vamos lá. É que, gente, eu não posso não ficar feliz porque eu guardei até uma prova dentro. E assim, como é diferente, né, os dias de hoje, ó. Era datilografado. Não era uma prova, era exercícios. Então era assim, vou ler assim era um exercício mesmo, que nem era prova. É assim, ó, porque, por exemplo, segundo Kant, nós não podemos saber como as coisas são na verdade. Outra pergunta, qual é a primeira formulação de imperativo categórico de Kant? Explique seu significado. Interprete a frase socrática a seguir, a vida sem reflexão não merece ser vivida. Porque para Platão a ideia de bem é a maior ciência que se pode atingir. Gente, isso aqui era gente com 15 anos, 16 e 17 estudando. E não só, eu pensei, será que eu li tudo isso? Li, e assim, como era para mim, acho que assim, foi onde despertou minha vontade para leitura, não vou nem mentir para vocês. Por isso que eu indico para todo mundo que quer que alguém pegue o gosto pela leitura. E eu já vou agora me adentrar na história. Por quê? Porque para mim era um orgulho carregar esse calhamaço, era tipo, olha o que eu tô lendo. E aí eu vou dizer para vocês aonde que isso é legal e aonde que fisgou. Ia ficar para um outro vídeo talvez fique também, do porquê que eu não gostava de ler e não gostava, até ter encontrado com este livro. Que, como eu disse, né, mudou até rota de estudos e tudo mais. Mas olha que interessante, né? Eu, então, nem uso mais ele, eu já uso os outros, e esse aqui eu guardei de memória afetiva, porque, né, são um livro de quase 30 anos. E olha que interessante, na hora que eu fui ver, todos os capítulos, que eu vou já mostrar para vocês, vou até dar o tom, são, enfim, aqui, né, a Idade Média, Barroco, Descartes, Spinoza, Locke, Hume, Kant, Kierkegaard, Marx, Darwin, Freud. Ele é dividido, só que não por capítulos, mas as minhas marcações, a lápis, está por capítulo, porque o professor pediu. E era um professor que eu não lembro o nome, eu lembro só do rosto, ele me parecia um Papai Noel. E foi ele que pediu pra gente fazer essas marcações que vai até o 35. E olha só, fazer para 13 de maio os capítulos 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. Relatórios para entregar. Então, assim, no dia 13 de maio eu tive que fazer um relatório 15. Aí eu fui aqui ver o que era para fazer, ó. A Idade Média, o Barroco, Descartes, Spinoza. Então a gente tinha que ler
interpretar e fazer esses relatórios. E, gente, não se engana, 1995, tinha-se máquina de datilografar? Tinha. Mas a gente escrevia à mão. E isso me chamou muita atenção. Ó, para 12 de junho, entregar os capítulos 28, 29, 30, 31, 32 e 35. Ó, Marx, Darwin, Freud e os dois últimos. Então a gente tinha que ler. A partir do momento que comecei a ler, eu queria de fato ostentar, mas ostentar do tipo, gente, é muito legal isso. E de fato foi. Porque ele começa. Aí você vai falar, precisa estar numa faculdade? Não estava nem na faculdade, a gente estava no colegial. Foi um sucesso e o professor foi muito feliz. Por quê? Porque isso aqui, embora seja muito legal, é muito denso para quem está adentrando no mundo de Sofia, no mundo da sabedoria. Porque Sofia vem da palavra filosofia, que é amor à sabedoria. E aqui o autor foi muito feliz porque ele fez o quê? Ele pegou Sofia e pôs como personagem, que é uma garota que está na transição dos seus 14 para os seus 15 anos. Então ele não podia ser mais feliz nessa junção da a entrada no colegial, a entrada na... Enfim, nos anos 90, assim, a gente era adolescente ainda meio bocozão, diferente de quem tem 14 anos hoje, que é bocozão em outros aspectos, mas a gente tinha uma diferença, né? Enfim, eu nasci em 80, geração X. Então era diferente, só que quando coloca-se uma menina chamada Sofia com 14 para 15 anos e você está com exatamente 15 anos, não tem como você não ter minimamente uma identificação com a protagonista. E aí você vai falar, então não é só da filosofia? É da filosofia, mas o modo como ele escreveu, além de... Você vai falar, então é um livro didático? Não, ele é um romance da filosofia, ele é a história dessa menina Sofia. E aí eu vou já dar o tom logo aqui, que eu tava pegando aqui antes de começar o vídeo, que eu falei, o que eu vou falar, já que para mim esse livro marcou tanto, ele é tão importante, eu não quero que essa resenha fique aquém dele. Ele começa na página 13, O Jardim do Éden. Sofia Mundsen voltava da escola para casa. Percorrer a primeira parte do caminho em companhia de Jorun, sei lá, né, são nomes noruegueses. Sua colega de classe tinha conversado sobre robôs. E assim começa a história. Página 13. Aí na página 15, ó, eu virei uma página, vocês viram. Sofia jogou a mochila da escola num canto e colocou uma tigela de ração para... Gente, o nome norueguês, mas é o gatinho dela. Depois, segurando a carta misteriosa, largou o corpo sobre um banquinho da cozinha e aí ela abriu a carta e tá lá. Quem é você? Se ela soubesse. Exclamação. É claro que ela era Sofia Mundsen, mas quem era esta pessoa? Isso ela ainda não tinha descoberto direito. E se tivesse outro nome? E assim vai. Então, assim, quem é você? Aí, beleza, e assim vai mesmo, porque daí a gente vira a página. Ó, virei, vou até virar devagarzinho, que esse meu livro tá bem velhinho. Ó, página 19. Sofia sempre considerou o jardim um mundo à parte, papapá, que eu já vou chegar nesse papapá. De onde vem o mundo? Interrogação. Não, isso realmente ela não sabia. É claro que Sofia sabia que o mundo era apenas um pequeno planeta no meio de um universo enorme. Mas então, de onde vinha o universo? Olha quantas perguntas. Aí você fala, tá, então essa Sofia é uma garota de 14, 15 anos que estuda e começa a receber cartas anônimas. Cartas anônimas questionando coisas que a gente não para normalmente para pensar. Como isso, quem é você? De onde veio o mundo? Que são perguntas clássicas da filosofia. De onde, quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Pilar central da filosofia. Só que aqui a gente tem alguém, então, com 15 anos, alguém que está recebendo cartas, se questionando isso, e onde ele também foi feliz, porque eu comecei a falar da parte da adolescência, porque é onde geralmente as pessoas param de perguntar. Né? A criança ela tem mais uma beleza na questão do questionado, do por que isso, por que aquilo outro. Nunca deixem que essa criança morra, assim, não deixa, não dá para deixar. Só que as pessoas acabam que sim, e aí quando vira adolescente, que passa assim a andar em bando com outras coisas, hoje a gente então com TikTok, porque aqui a gente está falando uma época que nem tinha, que sim, a pessoa recebia a carta em casa. Então assim, muita coisa mudou, né, mesmo adaptando para os dias de hoje, mas a filosofia continua sendo a mesma. E aqui a gente tem, então, a história desta garota que vai recebendo essas cartas, e aí, através dessas cartas,
tem-se esses autores todos que eu citei em formato de apostila, porque depois esse professor, ela sabe que é um professor que depois descobre, eu não vou contar como descobre, porque você quer acompanhar a Sofia, você quer, não tem como. Você vai falar, dá para ler numa sentada? A história em si, até sim, mas é muito gostoso ir por partes. Então, embora eu tenha sentido o privilégio de ter dado no ARC, tido o privilégio de ter, logo quando esse livro saiu, o professor ter indicado e eu ter me debruçado em cima dele, e ter dado mais atenção já direto à parte teórica em si, porque o professor não está perguntando da Sofia para a gente, no caso, que estava estudando, mas se você for ler como um livro de leitura, você vai ter todo este conhecimento à mão e vai começar a se questionar, se colocar no lugar da Sofia. Então não importa a idade que você tenha, se for um adolescente, que eu não recomendo para menos que isso mesmo, porque daí pode assustar o tamanho, mas se tiver 14, 15 anos, seja menino, seja menina, não importa, pode presentear. E se você já passou disso, nunca li, por onde eu tenho interesse em filosofia, mas é muito complicado, não é nada complicado. E aqui ele provou isso. Ele provou para uma garota de 14 anos, que daí você pode se pôr no lugar dela, porque não é obrigação de ninguém saber da filosofia. Tá, e o que é a filosofia, né? A Sofia? A Sofia, ela faz esse papel da sabedoria, só que vai te levando a saber com essa história paralela, porque tem uns revés. É que eu não vou entrar na história porque ela é bacana e é onde ela amarra a pessoa que não está afim de estudar a história da filosofia. Eu acho que esta foi a grande sacada do autor e foi onde cativou todo mundo, porque apesar de ser não denso, mas ele abria a porta, ele abre a porteira para um conhecimento que até então você desconhece, se você nunca leu nada além de, desse conhecimento mais técnico. Você está acompanhando a história no paralelo que está acontecendo, quem eu até tô com essa camiseta aqui, uma fita cassete, mas fita VHS também era muito desta época, né? A gente alugava fita para assistir e tal. E tem aqui um episódio bem interessante em que parece que de fato esse professor estava lá séculos antes de Cristo na Grécia conversando, não vou falar qual filósofo, que daí você fala, não é possível, você também começa a se questionar, e ela também, porque assim, peraí, parece que foi gravado naquela época, mas como foi gravado naquela época em fita VHS, não dá, mesmo nos anos 90 não dá pra você voltar mais de 2000 anos, quase 2000 anos, né, porque era 1991 que ele escreveu, mas enfim, e aí você vai aprendendo e se questionando, e várias das suas perguntas, várias dúvidas que você tem, eu tenho certeza que este livro responde. E aqui eu vou fazer alguns adendos, porque a história é essa, foi isso que cativou, foi. Então dá para você ler tranquilamente, por partes, dá, e aprendendo o conhecimento de cada um. E ele ainda deixa, deixa em vários momentos, o próprio professor, porque ele sabe que é um conteúdo, embora o máximo de secado possível, é um conteúdo de certo modo denso. Então ele fala, leia 2 vezes, leia 3 vezes, meio que já cantando a bola pra gente que está lendo, que tem que ler mais vezes para entender aquela ideia. Mas tudo bem, porque não é um compiladão e te abre as portas. Às vezes você vai falar, tá, onde que o livro te conquistou? Eu não vou nem mentir para vocês. Não foi nem tanto a Sofia no meu caso. Não foi. Foi as pessoas também falam, só lê quem vem de família leitor. Então eu sou também exceção nesse caso, porque assim, minha família não é nada. Se tiver uma prima, 2 que lê alguma coisa e olhe lá, é muito. O resto não. Então eu não tenho pais leitores, não tenho pais que têm o hábito da leitura. É muito bom, é indicado que os pais ensinem, incentivem seus filhos a lerem, mas não foi o meu caso. O meu caso foi justamente ter muito questionamento, querer saber de muitas coisas e não ter ali um respaldo de pai e mãe. Assim, nesse aspecto. E assim, quem poderia responder minhas questões? E eu sempre fui de eu ficar olhando assim do nada, pensando, né? Mas isso, será que vem da onde? Será que vem não sei da onde? Enfim, quem me conhece bem de perto sabe que eu levanto esses questionamentos. E eles foram sempre muito meus. Só que você é tido por chato se você ficar perguntando por quê. E depois, com 13, 14 anos, né? Vai perguntar pra quem? Não é que perdeu aquela graça de 7, 8 anos o porquê das crianças, mas
E aí, nessa idade, pouco antes de começar, eu comecei a não enxergar bem, né? Assim, eu fui saber que eu era míope com 14 para 15 também, mesma idade da Sofia. E eu ficava me questionando, será que os amigos estão enxergando a lousa, tipo, que nem eu? Será que não? Tô sentando no mesmo lugar, daí fica chato, né? Tipo, amigo, o que tá escrito ali? Uma, duas, três, toda vez? Então pensava, será que também tá todo mundo enxergando e eu não? Enfim, foi assim que eu descobri que eu era míope. Mas mais que isso, eu comecei a me questionar, não lembro como, não sei de onde, isso realmente eu não me lembro. Sim, acho que foi depois de uma aula de biologia que o professor estava explicando quem eram os daltônicos. Eu pensando, nossa, gente, tem então gente que enxerga, sei lá, não enxerga, acho que é verde e vermelho, e outros que enxergam, como assim? Desta aula, só, desta aula, eu, sei lá, andando acho que no pátio do colégio, comecei a pensar, ué, então será que o azul que eu vejo, será que esse aqui azul é o mesmo que você está vendo? Será que não? Foi esse meu pensamento. Só que ele ficou durante muito tempo. E aí eu ficava, né, tipo, aquilo roxo, aí a pessoa aquilo roxo. Mas eu pensava, será que, sei lá, o que é roxo pra mim pode ser laranja pra você, a gente tá chamando de roxo? Você vai falar, nossa, não tá que pensamento meu maluco. Pois é. E aí aqui, qual não foi meu espanto quando eu tava lendo, eu nem separei esse trecho, porque eu vou falar de outra coisa, eu me deparo com este mesmo pensamento. Eu falei, não é possível. Sim, eu não vou nem mentir pra vocês, foi David Hume. Não tá nesse livro, mas eu já vou deixar. Eu vou deixar as indicações pro final, porque eu sei que vocês gostam de indicação de livros. Então eu vou deixar uns de filosofia aqui pra vocês. E David Hume teve um estudo de percepção e aqui é colocado. Então, quando ele entrega essa apostila do David Hume explicando várias coisas, e aí tem se você vê o mundo com outros óculos, ele não está falando das cores em si, mas ele usa ainda a analogia de óculos. Se você usar um óculos, sei lá, vermelho e azul, que nem aqueles 3D de antigamente, nossa, em cinema 3D, era aquela felicidade, aquele óculos que tinha aquele azul e vermelho, enfim, ele usa mais ou menos essa analogia. Agora tô falando de cabeça mesmo. Não, que horas que eu não tava, né? Gente, depois eu me assisto 2 vezes, aqui no celular e na TV pra ver se ficou boa, pra ver o que eu posso melhorar, se o som ficou bom, se o enquadro e tal, né? Enfim. E aí eu dou risada comigo mesmo dessas coisas. Mas enfim, a proposta é para que você se sinta aqui em casa comigo, com o cachorro, que agora foi lá deitar com o irmão dele, enfim. Muitos enfins. Bora para terminar a resenha aqui. Achei que esse vídeo fosse ficar até mais longo, só que não. Não dá pra fazer jus a um livro desse, você tem que de fato ler. E aí, quando eu me deparo com a explicação que Hume está dando da percepção e usando dessa analogia, você fala assim, então alguém já pensou isso. E aí foi onde eu me apaixonei, não teve como. Aí eu quis devorar esse livro, mais a parte teórica, para saber se alguém já tinha pensado as coisas que eu tinha pensado. E aí, assim, sei lá, o bichinho do conhecimento te pica, sabe? O mosquito do bem te pica, porque aí você descobre, e aí foi também o meu prazer da leitura, do conhecimento, no sentido de, então, as respostas estão nos livros, para tudo e qualquer coisa que eu perguntar. Eu só preciso saber. E eu só vou saber lendo. E aí foi onde que eu comecei um livro atrás do outro, um livro atrás do outro, e aonde a gente se dá conta, que foi o que o Sócrates disse, o que eu disse na resenha do vídeo do Platão, que a gente sabe que nada sabe. Porque quanto mais você lê, mais você aprende, é gostoso, mas mais você tem a percepção que tem muito mais a saber. E aí, preciso saber mais. Quero saber mais, nossa, desconheço isso, desconheço aquilo, e uma coisa vai puxando a outra e você não tem mais vontade de parar. Então, eu não gosto muito de falar em hábito de leitura, embora eu vá fazer um vídeo talvez com este título, eu não gosto de falar porque quando você passa a se forçar a alguma coisa, a criar o hábito, eu tenho oserija essa palavra hábito, olha, tem que acordar tal hora, não, porque você pode, sei lá, render mais X horas ou pegar e, enfim, acho que cada um é cada um, não dá pra botar numa panela dessas de generalização e se todo mundo acordar às 5 da manhã, o dia vai render. Render pra quem? Se acordar às 5 da manhã, eu fico imprestável o resto do dia. Geralmente eu tô quase indo dormir essa hora e, enfim, meu dia vai mais longo pra depois. Mas, enfim, voltando pra cá. E aí eu me dei conta de que já tinha gente que já tinha pensado. E aí sim, eu descobri a filosofia, mas tudo isso, todas as respostas estão nos livros. Então aí aqui veio o Cosmos, daqui eu me interessei por Carl Sagan, que eu sou apaixonada por ele, quero muito fazer um vídeo dele, não que aqui seja citado, tá? Mas é que daí, quando pergunta Cosmos, Universo, uma coisa que eu sempre me apaixonei, né? Enfim.
Aí você quer saber quem escreveu. Então tem alguém que já escreveu disso, né? Enfim. E tinha uma série chamada Cosmos também, que daí você locava e assistia, e aí depois eu vou trazer O Mundo Assombrado pelos Demônios, ele tá ali. É que assim, tá quase caindo esta minha pra parte de psico, a parte de filosofia nem aparece, que ela fica de lá, e a mais bonitinha ali é a gente, ó. Tá vendo? Enfim, e aqui, né? Vou fazer um vídeo só mostrando os empilhados. Bom, muito bem. E aí onde tá? Se fosse você falou que redirecionou a rota. E aí eu vou dar o tom para vocês, que eu já até mostrei aqui minha prova. Aqui, ó. Para a prova de filosofia. Fé, certeza de coisas que se esperavam e convicção de... Nossa, a gente tem que tirar. Tô velho, vou fazer 44 anos, não enxergo. Sou só míope e não enxergo. Ah, agora sim. Fé, certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Toda segunda-feira fazer um relatório de 2 capítulos do livro. Quer dizer, olha, foi o que o professor mandou. E foi o que de fato a gente fez. Pelo menos eu fiz mesmo, porque eu gostei muito. E que tinha nota para passar de ano, mas depois eu me apaixonei. Se você talvez fizer um roteirinho assim, para a parte teórica, talvez você pode adentrar e depois ir para os outros. Enfim, ai, agora estou até enxergando. Não sei se agora estou olhando para vocês, mas tá. Então ele é nesta pegada leve, e aí aqui onde que mudou minha vida? Porque sim, tem um capítulo, né, assim, na minha cabeça o 30 que o professor mandou, página 4, 5, 6. Para mim, o mestre dos mestres, porque daí é minha profissão, eu sou psicanalista e eu gosto muito de Freud. E aí eu vou ler para você a parte que me cativou. Só que assim, não pensa que é parado, pam, pam, pam. Não, tipo, ele vai na... Mudou o enquadro? Acho que não, né? Acho que, quer dizer, sei lá, não torcer para aqui não. Ele vai continuando a história e vem aqui Freud, 3 pontinhos, um desejo terrível, egoísta veio à tona dentro dela. E aí continua, ó, Hilde pulou da cama com o pesado fichário, colocou-o sobre a escrivaninha, correu com as roupas para o banheiro, café da manhã, Hilde, aí vai, não é assim, tipo, Freud, e aí já começa. Aí vai, ó lá, bateu a porta e não sei o que, então ela tá tendo a vida dela, a história tá se passando, e aí aqui... onde que a ilha dentro, e aí foi onde eu falei, gente, esse homem é fantástico, eu preciso saber mais. Foi bem, acho que esse pensamento que eu tive mesmo, foi tipo, nossa, o que é isso? E já pro fim, eu já tinha gostado de tudo, mas aí aqui ele vem assim, ó, desde cedo Freud se especializou num ramo da medicina que chamamos de neurologia. De fins do século passado até quase meados do nosso século, 91, tá? Então tá falando do século XIX, século XX. Ele trabalhou na elaboração de sua psicologia profunda ou psicanálise. Aí ela, né, explique melhor. Viu como é gostoso? Porque daí você vai conversando com... Aí ele continua, por psicanálise entende-se tanto a descrição da mente, da psique humana em geral, quanto um método de tratamento para distúrbios nervosos e psíquicos. Não pretendo fazer uma explanação detalhada sobre Freud e sua obra, mas é preciso conhecer um pouco de sua teoria do inconsciente se quisermos entender o que é o ser humano. Aí vem a Sofia, você já conseguiu despertar meu interesse? Vamos lá. Freud achava que sempre havia uma tensão entre o homem e o seu meio, para ser mais exato, uma tensão, um conflito entre o próprio homem e aquilo que seu meio exigia dele. Aí vai continuando, aí eu já estava assim, nossa, que legal. Aí, onde foi que me ganhou? Eu nem menti pra vocês. Aí, ó, umas 10 páginas, ó. Agora que eu estou começando a entender a Sofia falando o que você queria dizer com arqueologia da alma, entre aspas. Então vamos arriscar uma descrição bem genérica da psique humana, professor. Após um longo período de experiência com pacientes, Freud chegou à conclusão de que a consciência humana era apenas uma pequena parte da psique. A consciência seria mais ou menos como a ponta de um iceberg que se eleva para além da superfície da água. Sob a superfície ou sob o limiar da consciência está o subconsciente ou o inconsciente. Aí ela, quer dizer que o inconsciente é tudo de que nós nos esquecemos, mas que continua dentro de nós? Vou parar por aqui, não vou dar a resposta do professor, mas posso dizer que foi exatamente esta pergunta e essa explicação toda que me fez falar, peraí, então assim, só sei o que é a pontinha do iceberg, eu não sei o que é o resto de mim, eu não sei o que está esquecido dentro de mim, o que não.
Não é possível, quero saber. E aí eu comecei a me interessar, eu entendi que a psicologia é, sim, depois, né, tida como filha da filosofia, então, assim, você quer ser psicólogo, você tem que ler filosofia. Em 99, quando eu entrei na faculdade de psico, foi meu primeiro ano, a gente teve, e era anual naquela época, né, um ano inteiro só de filosofia, e o professor martelou em filosofia geral em 3 filósofos, então assim, é imprescindível esse conhecimento, esse questionamento, e é justo isso que a gente não está tendo nos dias de hoje. Então, quando eu falo aqui, né, não vou nem falar nem de vermelhos nem de amarelos, mas a gente vai falar muito de política, conversar muito, porque afinal de contas o homem é um animal político, e eu estou plagiando Aristóteles. Olha, tá aí, é assim que eu vou fazendo, não, isso aqui é metafísica, mas é assim que eu vou fazendo as minhas ideias para vídeo, tipo, então pronto, tá aqui, uma ideia já para um outro vídeo, então eu vou trazer de um modo palpável, porque as pessoas falam, homem, animal político, tal, quem é, em que contexto Aristóteles traz isso, mas enfim, aí quando a gente vai lendo, a gente vai estudando, a gente vai se apaixonando e a gente vai querendo saber sempre mais, e aí o que eu tava falando, né, eu mesmo me cortei, eu mesmo tive ideia aqui, ó, é assim. Minha cabeça também funciona assim. Aí a gente tem ideias para... Ai, meu Deus, para quê? Eu mesmo cortei. Meu pensamento é tangencial, gente. E é numa velocidade assim, da luz. Vamos lá. Nos dias de hoje. Nos dias de hoje daí tá muito difícil, porque as pessoas não estão mais pensando, as pessoas não querem saber, as pessoas não querem se indagar, as pessoas não querem questionar, não querem ouvir o outro e ter um diálogo. Por isso que eu sempre falo, comentem aqui nos comentários o que vocês acham, porque como é um canal, né, só tá meio que mão indo, mas o comentário permite essa via de mão dupla, esses comentários, e minimamente eu não plantar, não tem nem essa aspiração não, mas porque tem muita gente aqui que já gosta de literatura, mas compartilhe esse vídeo com quem você sabe que não gosta, principalmente para adentrarem também nesses questionamentos e se pensarem. É claro que aqui a psicologia, por ser filha da filosofia, ela tem origens na filosofia, mas a psicologia se debruçou na mente humana, na psique, como aqui bem ele disse. Mas a psicologia procura respostas, a filosofia procura levantar questionamentos. E a gente não está tendo pessoas questionadoras nos dias de hoje. A gente só está realmente... A minha crítica aqui, o pessoal já sabe. Cada vez que eu falo isso, eu abaixa o pessoal da idade menos 30. Mas é verdade, é uma geração TikTok que só consome informação e não conhecimento, não questionar. E se você não questiona, você fica presa fácil, gente, para ser massa de manobra. A gente está de novo em ano eleitoral, então eu vou trazer essas coisas com a proposta da gente poder conversar e dialogar. Outra coisa, para você que é novo ou para você que está aqui e não viu todos os meus vídeos, e acho que hoje está tendo as eleições em El Salvador, do Bukele, nem sei como fala, já vi cada um falando de um jeito, que foi como eu trouxe o livro do Foucault, Vigiar e Punir. Eu tentei fazer um link foi quando eu descobri esse Bukele, sei lá, uns 5 meses atrás, foi logo quando eu abri esse canal. Acho que foi um vídeo de junho, procura, Vigiar e Punir, tá lá, eu fiz ainda um link até com a Operação Escudo lá no Guarujá, que estava tendo também, porque a minha ideia é não só trazer o livro, mas o que ele pode agregar pra gente nos dias de hoje, de atual, no sentido de, tá, o que adianta eu falar, gente, é legal, eu falei do homem político, mas pegar aqui a metafísica de Aristóteles, que é super legal, mas fala, leiam, tá, por quê? Porque é legal? Então, o que dá para trazer, para contextualizar no sentido... Se a gente traz para a nossa realidade, embora eu seja saudosista dos anos 80, que vocês já sabem, e eu amo aquele canal noventista, amo, enfim, eu divagando, dá um ar então tem uma relevância, tudo tem uma relevância, mas se a pessoa vê só fora do contexto, fica uma coisa isolada, sozinha, que tem a ver, e tem tudo muito a ver, e esses links também a gente só faz se a gente estuda, mas por estudar aqui eu não estou falando para sentar e estudar para a prova, para tirar nota, não isso, é ter o prazer de adquirir conhecimento. Então minha história com o mundo de Sofia é essa, marcou 3 anos da minha vida, depois eu guardei, depois consultei várias vezes, sempre que posso presentei alguém com este livro, e não me comprei ainda o da capa nova para poder manusear de novo, porque esse aqui fica no plástico, não vou nem mentir, porque, né, tá bem velhinho. Mas tá aqui um livro, como eu disse, para todas as idades, mais 14 mais, e pode ir aos poucos, não precisa ir com
preciso ler, ou ficar com medo por causa do número de páginas. Não, gente, não é uma sangria desatada, ninguém tem que sair correndo, competindo quem que lê mais, quem que lê menos. Não, vai no seu tempo. Separa, aqui vai, né? Eu até acabei que li 2 por semana. Tá, eu tava no colegial, só tinha que estudar mesmo. Hoje em dia, você que já é mais velha que me assiste, então separa e faça um cronograma, sei lá, vou estudar uma coisa por mês, enfim. É isso. Presentear as pessoas. Daqui, se você gostar, que eu acredito que vá, porque esse bichinho do conhecimento vai te picar e aí você vai querer saber mais coisa. E outra coisa, que daí também falo de boteco, né? Que daqui a pouco você te dá como é que não gosta de boteco. Gente, eu gosto de conversar com as pessoas, eu gosto de ir em lugares, não fico só em casa lendo, não. Muito pelo contrário. Mas, também engrandecer, isso aqui daria até, vou até aqui mostrar aqui uns livros para vocês que eu separei, mas os próprios filósofos que estão aqui, Arthur ali, que estão aqui, a gente, um lia o outro, um conversava, um debatia, um questionava, tipo, não concordo com isso aí que você falou, tá, então qual que é seu pensamento? Mas desenvolvia um pensamento mesmo não concordando, e tem tretas históricas aqui. Nossa, tem treta dentro da psicologia, tem treta dentro da filosofia, tem essas tretas, não é só... Gente, eu tive outra ideia agora, que eu li 2 livros aqui, eu li Nietzsche e Schopenhauer. Os dois tretaram, vou usar esse termo mesmo, tretaram até não poder mais na história da filosofia, mas as ideias. E hoje em dia está faltando ideia para que seja debatida. Então, no boteco, a pessoa estava conversando de quê? Sabe? É onde que para mim, eu não... Como é que eu não gosto de ir? É que assim, essas pessoas não vão me agregar nada, você vai falar, nossa, que arrogante. Não, é no sentido de, se a gente ainda conversasse algo que me fizesse pensar, e pode ser qualquer coisa, porque, como eu disse, a gente não sabe tudo. E por não saber tudo, é tipo legal pensar alguma coisa, mas eu não quero saber qual a posição sexual favorita de não sei quem, se não sei quem tá com não sei quem, se não sei quem casou de novo. Percebe? Isso pra mim, tipo, é disso que a gente vai conversar, sendo que tem tanta coisa legal, tipo, nossa, pensou... E aí você é tido como uma estranha, que pra mim eu já tomo como elogio, mas quando as pessoas falam, já me chamaram de a mina estranha, pois é, mas assim, se é pra ser estranha no sentido de diferente, eu tenho como elogio, mas eu lamento de a maioria não ser estranha e não se questionar. E claro, não estou falando para ser um café filosófico, até está ajudando lá no programa, na mesa do boteco, não é isso. Mas algo que agregue, que faça pensar. E não que a pessoa olha, cala a boca, nem quero falar disso. Nossa, eu já olho e falo assim, vai ser uma longa conversa. E aí a pessoa tá bebendo, se embriagando, agora então que tem carnaval, vai estar aí pulando, tá nem aí para a hora do Brasil, e as coisas acontecendo nos bastidores. E aí a minoria que sabe, que percebe o que está acontecendo, não faz... é aquela história, mandadoria não faz verão, não faz volume. E aí você fica assistindo e você vê para onde está encaminhando e é muito triste. Então eu gostaria que as pessoas lessem mais, enfim, já me alonguei demais. Bom, mas aí você vai gostar. Se você gostar, nossa, agora eu quero saber um pouco mais. Agora aqui, muita calma nessa hora que vai tudo muito empilhado. Esses aqui deixa pra dar de exemplo. Bom, aí eu sugiro que você... Esse aqui é meu favorito, não vou nem mentir, História da Filosofia, de todos. Mas tem os guias ilustrados também, né? Porque você fala assim, tá bom, gostei, quero ir um pouco mais a fundo. Aí eu sugiro que você busque um de História da Filosofia. Esses aqui todos, vou nem mentir pra vocês, nem foi indicação de professor não. Esses aqui eu até deixei aqui o marca-página para mostrar o meu saudosismo. Eu ia na Livraria Cultura e ficava olhando, não enxergo. Eu ficava olhando os setores, agora a gente não tem mais. Mas eu ia falar pra você, então, entre então no site onde você costuma comprar seus livros e olhar, né, algum desses genéricos, porque esse aqui, por exemplo, eu gosto muito porque aí vem, vamos lá de novo, História da Filosofia, vem Introdução, Filosofia, Ideia da Filosofia, Origem da Filosofia, vem Filosofia Grega, aí a gente tem os pré-socráticos, então a gente tem a Escola de Mileto, né, conta Tales, a gente tem os pitagóricos, a gente tem aí a Parmênides e a Escola de Eleia, aí a gente tem de Heráclito a Demócrito, porque senão também você fica muito em postzinho de frase feita de Facebook, Instagram, sei lá que, onde você olha as coisas, tipo, uma frase solta, sendo que tá tudo aqui. Esse aqui eu gosto muito, que ele vai passando por tudo, o epicurismo, o empirismo, esse aqui é bem profundo. Então, esse, como este também,
vai na mesma linha, tipo, você não precisa ter os dois, é porque, né, eu estudei isso, então acabou que eu estudava e precisava de referências bibliográficas e fazer comparativos, e tem as suas peculiaridades, que esse aqui, por exemplo, começa, ó, a filosofia na Antiguidade, a filosofia da Idade Média, humanismo, século XIX, enfim, a filosofia na Idade Moderna, era disso, e aí, como eu disse, eu tenho aqui, daí não peguei porque já caiu um monte. Tem história, o livro da filosofia, tem os guias ilustrados, esses. Aí desses aqui, o que você pode fazer que eu acho bem bacana? Você vai falar, tá, mas Samantha, quem são os seus filósofos favoritos? Não vou nem mentir. Schopenhauer, Sêneca e Spinoza. É difícil fazer uma lista dessa, mas são meus 3 mais. Só que daqui, por que eu falei isso? Porque então, aí você vai gostar. Eu peguei esse aqui, por exemplo, do David Hume para mostrar. Aí você já está contextualizado, você já leu o Mundo de Sofia, já foi a introdução. Aí você entende um pouco mais, aí você quer partir para a obra. Não é neste que o David Hume fala das cores, mas isso aqui, essas edições são muito boas da Unesp para qualquer filósofo que você pegue. Então isso aqui é investigações sobre o entendimento humano e sobre os princípios da moral. E aí vai na mesma linha, que daí não adianta você pegar um Aristóteles separado, que ele tem a política, ele tem a poética, ele tem outras coisas, e a gente tá aqui o de metafísica. Mas aí você já vai só naquele. Aí eu peguei outros exemplos que tem nesses livros hoje em dia. Peguei do Nietzsche, O Crepúsculo dos Ídolos. Então, aí eu peguei um antiguinho, mas assim, tá atual mais do que nunca. Ó. Como vencer um debate sem precisar ter razão. Aqui são 38, ou 50, 38 estratagemas. Esse livro aqui, os políticos leram? Claro, né? Se não eles, os assessores para poder tentar dar debate. E o Schopenhauer dá em 38 estratagemas mesmo, que é como ele é escrito, como que você debate com alguém sem ter razão e ganha. Funciona? Funciona, gosto muito. É meu favorito de Schopenhauer? Não, ele tem muito mais que isso. Então, peraí, mostrei esses. Esse aqui eu cheguei a mostrar no livro de Platão, o Iniciação à Filosofia, porque eu não gosto de livro ilustrado. Então, esses aqui são não ilustrados, mas tem uns com fotinho e tal, não sei o que, enfim, eu não curto muito. Aí, daqui o que dá pra você fazer? Esses, ó, eu peguei. Aí dá pra você procurar, assim, que nem esse aqui, Spinoza, uma filosofia da liberdade. Aí é alguém falando de Spinoza, então te dá mais uma contextualizada, ó, tipo Sócrates, tem essa coleçãozinha, eu mostrei de Platão também no vídeo passado, tem. Aí daqui você pode ir e pegar, por exemplo, eu quero saber isso aqui, porque se você só pega esse aqui, você está focado ali neste conhecimento, mas você perdeu todo o entorno. Faz sentido nesse livro? Faz. Como vou mostrar dois que eu gosto, não são favoritados, mas são dois queridos. Essa coisa eu tenho quase toda ela do Schopenhauer. Eu acho que toda, depois eu conferi ali. Mas tem a arte de amar, eu gosto da arte de insultar e a arte de ter razão. Então o Schopenhauer bateu muito nessa tecla e tretou muito com Nietzsche. Então tem muitas ideias, não que eu não gosto de Nietzsche, tá? Que ele é o filósofo do martelo também, que ele fala meio que martelada. O Nietzsche ele escreve por aforismos. Então são curtos os pensamentos, é uma solapada aqui, ó. E aí um lia o outro um rebatia o outro, enfim, gosto muito. Aí, por quê? Porque daí você já leu, você já entendeu. Isso aqui eu vou trazer a resenha em breve, o Desespero Humano, do Kierkegaard. Então, isso. Só para eu acabar mais a apresentação. Aí você vai falar, tá, eu gosto muito dos estoicos, sempre gostei, foi daí meu carinho por Sêneca, que todos os dias de hoje também tá bem atual, as pessoas andam falando bastante. Depois que você lê e vê que escola você gosta mais, aí você compra um genérico de organização. Então, tipo, os estoicos, aqui tem Zenão. Não, tem todo mundo. Eu gostava tanto e eu fui comprando vários. Ó, Zenão, Cleantes, Crisipo. Aí é só os estoicos do período do estoicismo que você já leu na História Geral da Filosofia e o Mundo de Sofia teve também. E aí, se você quiser uma coisa bem graúda, eu não achei muito tamanho da Idade Média nem da filosofia moderna. Mas a História da Filosofia Contemporânea, aí sim. Aí esses livros são bem densos, bem assim, focados nestes filósofos, na teoria deles, partindo da premissa que você já sabe. Então, vamos terminar. Então, eu já mostrei. E por que eu mostrei esses? Porque foram os que caíram mesmo, não mentir.
mas que depois que você lê, você tem, pá, o explanadão geral, legal, agora eu já entendi mais ou menos quem é quem, qual a ideia principal de quem. Quem que eu gostei? Você não precisa gostar desses que eu gostei, pelo amor de Deus, eu gosto de outros. Se gostar dos mesmos, beleza, a gente tende a ter uma visão de mundo mais ou menos parecida, mas não impede que a gente leia os demais e que goste também daquele pensamento pontual, etc e tal. Enfim, e aí é onde você vai para a classe e depois pegue um mais voltado até aquele que você ama, que nem eu, Schopenhauer, tem a coleção aí, tem. Aí, você não, porque onde dá ruim, quando a pessoa pega o mundo como vontade de representação, que é um calhamaço enorme, que ele explica, que ele dá as definições, mas não é nem sem você ter um contexto, mas assim você entender as premissas, a ideia básica. Não estou nem falando de biografia da vida, que também conta o momento que ele viveu, quem foram os filósofos que antecederam, porque ele leu. Acho que ali também, que eu estava vendo, eu tô com eu tenho os 3 volumes do Montaigne, os ensaios, que também é muito importante para a gente poder chegar, por exemplo, no que eu vou trazer a lei do Bastiat, e o do La Boitienne, o discurso, agora não vou conseguir enxergar daqui, mas porque um lê outro, que lê outro, que lê outro, que lê outro, vai se engrandecendo. Então aqui não é minha crítica, gente, mas é o pensamento de vamos pensar, vamos refletir, até para discordar, mas com base. E aí quando eu vejo que essas pessoas pensaram tanto antes da gente, e a gente está aqui com tanto à nossa disposição, com tanto à nossa disposição mesmo, numa palma da mão, a gente tem uma biblioteca de Alexandria. E as pessoas não estão fazendo uso, estão vendo vídeo de 10 segundos, 15 segundos, sem paciência para assistir. Eu sei que é longo, quase uma hora falando, 46 minutos, mas parece ser até, não um desrespeito às pessoas que já foram, né, as épocas que já passaram, mas a gente acumulou tudo isso de conhecimento, e a gente está aqui em plena primeiro quarto de século, já quase de 2000 anos, vai contando a partir de Cristo. Poxa, como que a gente vai renegar um conhecimento inteiro desses? Vai ficar para o meu outro vídeo a importância dos livros também, enfim. Mas assim, se todo grande ditador, se todo tirano, se todo imperador que assumiu o poder, enfim, que conquistou, queimou a Biblioteca de Alexandria, muitas coisas foram perdidas, muitos textos chegaram até nós. Se queimam livros, é porque tem um conhecimento aqui. Se tem um conhecimento aqui, se estão queimando e não querem que você saiba, é porque tem coisa aqui importante, percebe? Essa é a lógica que eu faço sempre. E aí quando eu vejo a pessoa vendo dancinha, não que não seja legal dancinha, mas olha tudo o que está acontecendo, olha todos os livros que foram proibidos, tanto pela Igreja Católica no Index, quanto os livros proibidos de modo geral, quer dizer... E aí hoje em dia as pessoas têm produção de conhecimentos novos, com uma tecnologia que a gente tem, tô gravando num telefone vagaba, mas que está chegando sei lá onde. Então assim, vamos aliar uma coisa legal para o nosso bem, a nosso favor, e não para nos emburrecer, para tirar a nossa atenção das coisas que não é que importam, que isso importa. Enfim, acho que é uma medida certa para tudo, para a gente entender as coisas que estão acontecendo e não ser manipulável. Eu sempre vou bater nessa tecla para cada um poder agregar alguma coisa, porque se um tivesse pensado o que o outro lido, hoje em dia dá para a gente discutir, dá para a gente conversar, mas está tudo muito raso, né? Enfim, vem Arthur, vamos se despedir do povo? Bom, meus mais sinceros agradecimentos para você que já é inscrito, já falei já muito, o Mundo de Sofia tá aí, meu querido, que abriu as portas para mim, espero que ele abra a porta para você também, ou para aqueles que você gosta. Um excelente livro para ser presenteado a qualquer momento, e eu gosto tanto, gostei tanto, e sim, o ano que eu entrei na faculdade de filosofia para terminar, eu tive uma cachorra, foi embora em 21, mas era Sofia, só que era com PH, como se escreve no original, mais puxado pro português antigo, vindo do latim, enfim. Eu me matriculei na faculdade de filosofia em janeiro de 2006. A minha faculdade já começar em janeiro, eu me matriculei em dezembro, a faculdade já começar em fevereiro, em janeiro eu resgatei a Sofia de 2006. E na hora que eu olhei ela e vi que era fêmea,
Meus cachorros têm sempre S ou H no nome, são das letras que eu gosto muito. Alguns têm as duas letras, então a Sofia teve o S ou H, o Arthur tem o H, enfim. E a Sofia chamou Sofia por isso mesmo. Foi uma homenagem não só a este livro, mas ao que ele me proporcionou. Então eu espero que, se fez isso comigo, eu tenho certeza que vai fazer contigo de algum modo. Então, se você tem ele aí, pegue para ler para ontem. Se você não tem e esbarrar com ele, essa edição ainda existe, né, na versão nova. Vem, Arthur. Não deixe de adquirir, não. É isso. Arthur, vamos despedir dos seus seguidores. E até os próximos vídeos aqui do canal. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se não por mim, pelo cão que lê. É isso, gente. Boas leituras. E até os próximos vídeos aqui no canal. Peraí. É isso, gente. Até.